Olá, boa noite. Mais uma vez estamos trazendo conteúdo importantes e nesse mês de novembro a Clínica Espaço Saúde e Beleza está apoiando a campanha do Novembro Azul, um mês onde nós vamos trabalhar aí o combate ao câncer de próstata e o combate ao diabetes, né? Então, hoje o nosso bate-papo vai ser com a nossa querida nutricionista Kissela Machado, que vai trazer essa temática de uma maneira bem legal, dando as orientações sobre alimentação, né? Porque, afinal, o trabalho dessa prevenção, ele se deve através da alimentação. A gente tem esse poder, né? Os alimentos, eles têm propriedades anti-inflamatórias, têm os efeitos antioxidantes, e a gente sabe que o alimento, ele tem essa capacidade de agir a nosso favor. Nós somos o que nós ingerimos, né? E assim a gente consegue regular todo o nosso sistema imunológico. Então é bem interessante a gente lembrar que a gente é capaz de favorecer a nossa saúde aí de maneira natural. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Carneiro, tem Soraya, Luciano, Esteve, tudo jóia? Fiquem à vontade, é um prazer tê-los conosco. E a gente trabalha aí nesse mês de novembro. Nós estamos aguardando a querida Kissela. Esse mês de novembro nós estamos trabalhando a detecção precoce, né? É importante, através do exame clínico, os homens que possuem mais de 50 anos fazerem a análise e avaliação anualmente, que essa detecção precoce favorece, né, a cura, garante a cura. Mas a gente tem que se lembrar que a prevenção pode ser trabalhada aí através da alimentação, a nossa ingestão dos alimentos, quais são os alimentos que têm qualidade, que favorecem a essa imunidade para que, né, de um modo a gente age preventivamente aí no combate ao câncer, tanto de próstata, seja de mama, porque o alimento realmente ele vai, hoje nesse mês a gente está trabalhando câncer de próstata, mas ele serve de maneira geral, né, para nós mulheres combatendo o câncer de mama, enfim, para aumentar a imunidade e assim combater todas as doenças em geral, autoimunes, agindo de modo preventivo, né? Boa noite a todos que estão entrando. Nutricionista chegou, tudo bom, Kissela? Vamos lá, você consegue entrar? Deixa eu te mandar. Você consegue entrar? Vou te convidar aqui, ó. Vamos ver se você consegue entrar. A Kissela está chegando. Então, desse modo, nós vamos abordar aí essa temática direcionada para a prevenção, né, combate ao câncer de próstata e também a diabetes, tá? Porque esse mês de novembro nós estamos apoiando a campanha do Novembro Azul e tô tentando aqui convidar, gente. Vamos lá. Você chegou o convite para você, tá? E o diabetes também. Hoje nós devemos evitar, né, o açúcar. Oi, Isla, tudo bom? Vamos ver se a gente consegue se encontrar. Tudo jóia, boa noite. Ó. Boa noite. Boa noite a todos. A sua deixinha tá cortada aqui também, não sei se todo mundo fazer esse posicionamento da câmera, né? Boa noite. Então, Boa eu estou falando noite. para o pessoal sobre o que a gente vai falar, né? Esse assunto é interessante porque a alimentação ela tem um poder incrível, né? Para nos definir como a saúde no todo, porque a gente sabe que a gente é o que a gente ingere, né? Então, favorecendo aí nessa prevenção, não só do câncer de próstata, a gente vai abordar esse tema por conta do nosso mês de Novembro Azul, mas que serve também no combate e prevenção de todos os cânceres, né, e doenças de maneira preventiva, assim.
Eu vou apresentar a vocês a nossa querida Kisla para abrir aí a explicação, tá? E a gente vai controlar o tempo, vou botar até o celular aqui, porque para não cair a live. A Kisla, gente, ela é nutricionista clínica, ela compõe a equipe lá da nossa clínica Espaço Saúde e Beleza, localizada no Centro Médico de Pádua, sala 104, tá? E ela é nutricionista clínica especializada em nutrição clínica, biofuncional, ortomolecular e fitoterapia. Está cursando também a pós-graduação em nutrição esportiva, né, Kisla? Que bacana. E a gente tem que ir estudando mesmo, se atualizando, e a equipe lá, ela está multidisciplinar, todo mundo muito bem gabaritado. E hoje a nossa querida Kisla vai trazer algumas dicas legais sobre comidas, alimentação, como prevenir, né? Como a gente conseguir favorecer o nosso corpinho aí, de modo ingerindo os alimentos, os minerais de modo correto, né, Kisla? Se você quiser falar, pode ficar à vontade. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui em uma live, né? Minha primeira live aqui com o Espaço, mas espero que seja a primeira de várias, né? Então vamos lá. O Novembro Azul, né? Ele é dado para o mês de conscientização, né? Do câncer de próstata. É um câncer que ele vem ao longo dos anos, né? É uma doença com uma alta mentalidade. E assim, o melhor diagnóstico é aquele diagnóstico precoce, né? No qual a gente faz a partir de exames, né? Exames de rotina com homens a partir de 50 anos de idade. E quais são os principais sintomas que a gente verifica no quadro, né? Como nutricionista, a gente pode tentar identificar alguma coisa diferente, alguma situação, para enviar para um médico especialista, né? Dificuldade em urinar, urina com sangue, ou você quer urinar várias vezes ao dia e está um pouco chato, né, de urina, então assim, você fica naquela demora de começar e terminar a urina, então há uma necessidade mesmo dos homens a partir de 50 anos de fazer esse diagnóstico, de ir ao médico, de fazer os exames de rotina para verificar se está tudo certo. E como que a gente pode prevenir? A prática, né, de uma alimentação saudável, levar uma rotina de exercícios físicos, tentar ao máximo não ingerir em excesso bebidas alcoólicas, manter o peso controlado, não fumar. E os homens, a partir de 50 anos, fazer esse exame de rotina. E como que a nutrição ela vai ajudar nessa forma dessa prevenção? Então, eu sempre falo com os meus pacientes que a gente tem que entender que comida é algo... tudo aquilo que a gente é e a gente passa que reflete em nós. A gente tem que fazer realmente uma comida de verdade, ter um prato rico em verduras, em legumes, em hortaliças, ter esse consumo de frutas ao longo do dia, consumir o seu arroz, o seu feijão de forma adequada, carne, escolher boas fontes. E a gente tem também como um dos principais que eu sempre falo que a gente tem que melhorar no nosso dia a dia esse consumo de hortaliças, esse consumo de vegetais, de frutas. No nosso preparo, a gente tem que diminuir essa taxa de gordura, de óleo, de fritura, de alimentos industrializados. A melhor forma da gente fazer hoje o cozimento é a partir de gordura, do azeite de extra virgem, ou se não tiver o azeite extra virgem, utilizar o azeite de oliva, que é uma
ótima fonte de gordura. E outras fontes também de gorduras boas e essenciais para o nosso dia a dia uma castanha, uma semente de abóbora, são as nozes, as amêndoas. Então, assim, a gente pode inserir isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, e são alimentos extremamente eficazes. Outra situação bem importante são os temperos industrializados. Hoje se fala muito, mas mesmo assim é bem raro você encontrar uma pessoa que não utiliza um tempero industrializado. Isso tem que realmente ser diminuído. É necessário que a gente reduza esse consumo de temperos industrializados e coloque no nosso dia a dia o alho, a cebola, a hortelã, a cúrcuma, a salsinha. Por quê? Porque eles são, além de eles serem naturais, eles possuem fatores antioxidantes que diminuem a porcentagem de radicais livres, livrando a gente de qualquer tipo de inflamação e melhora também outros quadros de várias patologias. Então, assim, vamos apostar, vamos consumir temperos naturais, melhorar esse consumo, diminuir o consumo de embutidos, de defumados, da calabresa, né, do presunto, do bacon, ter consciência de que, assim, a exceção nunca é uma regra. Claro que a gente pode consumir uma vez ou outra, mas não levar isso como uma rotina. A gente tem que realmente consumir algo que realmente seja bom e eficaz para o nosso dia a dia. Lembrando também da hidratação, gente, beber água assim, é fundamental, a gente tem realmente que se hidratar. E também a realização, né, dos exercícios, não deixar de ter na sua rotina, tá bom? E assim, realmente apostar nos alimentos naturais. É uma forma de realmente você estar livre, de você se prevenir mesmo contra o câncer, tá bom? Eu costumo dizer, Kisla, que a gente tem que criar hábitos. Nós, mulheres, engravidamos. Por exemplo, hoje eu sou mãe e quando eu me descobri grávida, principalmente de gêmeos, foi muito engraçado. A gente tem aquela orientação, acompanhamento nutricional, porque é fundamental você ter esse acompanhamento com a nutricionista, né? A gente vive algumas fases da vida onde a gente precisa ter um monitoramento, a orientação, e aí entra o papel fundamental de vocês, nutricionistas, você, como ninguém sabe, né, as proporções, a quantidade, o que deve para aquele período da fase da vida. Então, assim, eu, como mãe, eu tive que abdicar do café, do chocolate, comecei a adaptar algumas alimentações que seriam interessantes para aquele período. E ali eu descobri que algumas coisas que eu fazia antes de estar grávida, que eram muito erradas e que não me fizeram falta, então, assim, eu comecei a abdicar. E hoje, com as crianças, eu enquadrei uma nova realidade de alimentação para minha família. E a partir do momento que eu deixo de comprar, eu vou até pedir desculpa a vocês, gente. Se vocês ouvirem alguns barulhinhos, sabe que eu tenho gêmeos e eu tô sozinha com os dois. Eu deixei os dois lá em cima, mas eles estão zanzando aqui em volta. Eles já subiram na mesa, eles estavam aqui em volta. Mas vocês não ligam não, tá? Porque mãe de gêmeos é assim, a gente tem que fazer tudo. Aí, ó, dá um oi aqui pro pessoal e parte fora. Eles estão aqui em volta. Eu tô assim, sem saber o que eu faço, que você tá falando, eu não queria te atrapalhar. Não tem problema, não. Eles irem pra lá, ó, a mamãe conversou, agora vai pra lá pra cima. Que a mamãe tá conversando. Então, gente, não liga não, é assim mesmo. A gente se vira nos 30, faz live, a gente dá conta de casa. Então, eu hoje, dentro da minha casa, com uma nova rotina. A gente trocou o óleo, eu que faço a compra, né? Então, eu abdiquei do óleo de soja, eu já não usava, mas eu usava o óleo de girassol, usava alguns óleos que eu fui vendo, percebi que realmente não me faziam bem, então eu já cortei, eu compro hoje, quase só o óleo de coco, desce, vai lá pra cima, vai, meu filho, Matheus.
Desculpa, gente. O óleo de coco. Então, assim, a gente já adquiriu o hábito, né, de comprar, e aquilo que você compra, você consome. Então, as bolachinhas, né, aquelas bolachinhas até para eles também, merenda, eu já não. Normalmente, a gente às vezes tem umas exceções. A gente está numa viagem, tem que ir onde comprar, ou adquirir alguma coisa, ou levar na pressa, às vezes a gente já abre aquela exceção. Mas, como regra, eu adotei, né, cortar as bolachinhas, aquele creme crackers, tudo que faz o croque-croque, que tem o crocante, que é gostoso, mas que tem a gordura hidrogenada. Então, assim, a gente tentou modelar, eu tentei ir nesse ritmo, né, fazendo, adquirindo aquilo que realmente propôs a minha família, a saúde, né, então, assim, aumentando a imunidade, porque aí favorece, a gente evita o uso de remédios, evita, né, e a gente previne essas doenças. Hoje a gente percebe aí que o câncer pode ser prevenido, né, com essa ingesta de alimentos aí ricos, né, nos óleos saudáveis, como o da semente da abóbora também, né, que é Rico em interessante. fibras, né? Antioxidantes, é muito bom. Então, aí o óleo de coco, aí a gente tem também alguns alimentos que o selênio, né, que é interessante também, da castanha de cará. Contém em uma castanha que você consome, você já tem o seu índice total, né, de selênio do dia. Então, assim, É em poucos interessante. alimentos você já encontra todas as vitaminas e minerais que você é necessário para o dia a dia, numa O ingestão zinco, diária. hoje a gente ouve falar muito no zinco, né, por causa da Covid, que ele é inibita, é antiviral, né? Então, assim, o zinco está sendo mais falado também, então a gente consegue consumir o zinco através dos alimentos, né? Então, a gente consegue perceber. Gente, é muito fácil, não tem receita. Não, o gergelim, ele é muito rico em zinco, né? A semente também de girassol, ela é também bastante rica em zinco, leite e derivados. Então, assim, a gente tem uma gama de alimentos que a gente pode estar consumindo e estar fazendo a nossa prevenção e a nossa ingestão diária de vitaminas e minerais. O ômega 3 também, né, que a gente pode adquirir aí através também da linhaça, de repente, o óleo de peixe, algas, né, também, tem esse efeito antirradical livre, na verdade. Então, assim, os alimentos em geral, hoje a gente está vendo que tudo, o refrigerante, acho que a sociedade já tem ouvido muito falar sobre os refrigerantes, o efeito, né, porque tem uma quantidade elevadíssima de açúcar, né, de tudo que é veneno. Você quer falar um pouquinho sobre os refrigerantes? Sim, assim, os refrigerantes e os sucos em pó, gente, são realmente os vilões da nossa alimentação. Hoje, assim, eles são produzidos a partir dos aditivos químicos. Aí alguns falam que são zero, né? Mas eles são zero em quê? Porque eles diminuem o açúcar, né, para aumentar no sódio. Então, assim, pessoas que são hipertensas, pessoas que têm predisposição a qualquer outro tipo de inchaço, de retenção de líquido. Assim, realmente são alimentos que a gente tem realmente que rever e cortar mesmo da nossa alimentação. Mesmo aqueles que condizem sendo zero, sendo diet, sendo light, a gente tem que verificar muito bem o rótulo, né, desses alimentos para verificar mesmo se eles são mesmo bons ou não. Os sucos de saquinho, né, que são realmente muito Um vilão, venenosos. né? Eu falo que aquilo não presta. O refrigerante eu cortei da minha vida quando eu engravidei, e foi uma coisa que eu não compro e não entro mais aqui em casa. E as caixinhas a gente tem que evitar, né? Tudo que tem condimento, conservante, aquilo que você encontra na prateleira, na gôndola, que fica vários dias e meses, anos, aquilo você tem que imaginar que não é natural. Então, dá para o bolinho de tomate orgânico, tentar fazer o seu bolinho de tomate, né? A gente conseguir trabalhar a alimentação de modo mais natural. Os temperinhos que você falou realmente são importantes. A gente vê que essa culinária, a gente fazer com amor para que você tenha, né, essa qualidade, né? Sim, Então, gente, assim, tempero natural dá totalmente um outro sabor ao alimento, é indispensável. e as crucíferas também, eu não sei se você chegou a falar, né? São os agrião,
o brócolis, para regular aí o estrogênio, os hormônios, né? Porque esse estrogênio organizado, né, desequilibrado, é que ocasiona o câncer, seja de mama, seja de... Também tem estrogênio, a gente não pode achar assim, aumenta a testosterona, não, gente, tem estrogênio também. E quando A ele... bebida alcoólica também, ela desregula. Então, assim, a gente pode consumir? Pode, mas tem que ser em moderação também. Porque não adianta, eu li em certa reportagem que uma tacinha ao dia faz bem e tal. Mas aí, chega o final de semana, toma sete tacinhas da semana toda. Então, assim, não, você não está fazendo nada eficaz. Uma taça é uma taça, enfim. E aí entra também essa situação do açúcar refinado, né? Que a finalidade do açúcar nesses alimentos são exatamente viciar, né? Porque o açúcar ele tem a sensação de prazer, e todo alimento que é rico, extremamente rico, todos esses bolachinhas, até mesmo bolachinha de sal, que a gente acha que ela não tem açúcar, mas tem, né? Tem um nível alto de açúcar, então, assim, elas causam um prejuízo aí para a saúde, para o diabético, né? Que a gente vai falar também. Sim, eu ia até falar que eu ia falar um pouco mais sobre, né, esses tipos de açúcares refinados, como escolher, né? Porque às vezes os pacientes estão, Kissa, mas eu sou diabético, eu tenho que tomar o adoçante, eu tenho que cortar o açúcar todo. Então, assim, realmente tem realmente que abordar esse tema do diabetes. A gente pode entrar agora no assunto do diabetes? Pode falar, diabetes, pode. Eu só um minutinho. A gente arrasta, está atrapalhando a mãe, tá bom? Obrigada. Pode falar, eles vão me acompanhando, gente, não adianta. Não tem problema, não. Então, agora dia 14, né, é o dia da conscientização e prevenção também do diabetes, né? É uma doença crônica não transmissível, porém grave se não tratada. Ela é ocasionada mesmo pela ou não produção da insulina pelo corpo, ou não consegue, ou o corpo a gente não consegue degradar, né, adequadamente essa insulina. Então, vamos lá. Os principais sintomas da diabetes, que eu sempre pergunto para os pacientes, é a alta ingestão de água. Mesmo assim, eles relatam muita boca seca. Você bebe bastante água durante o dia, mas sempre a sua boca seca. Você sente-se cansado ao longo do dia. E mesmo consumindo, você tem aquela fome, aquela fraqueza que te faz comer mais, e mesmo assim você perde peso. A perda de peso é uma perda muito rápida, e a gente fica pensando, nossa, como eu perdi esse peso, né? Então, realmente, ela se agrava se não tratada, ela pode levar a problemas vasculares, né, nos olhos, nos nervos e no coração. Então, a gente realmente tem que tratar ela. E como que a alimentação ela auxilia no tratamento da diabetes? Então, como você já estava falando desse tema do açúcar, eu já vou logo engajar nesse tema. Muitos pacientes perguntam sobre adoçante. Isso, eu estou pré-diabético, tenho diabetes, só uso adoçante. Mas que tipo de adoçante é esse? Os adoçantes em si, se não ingeridos de formas adequadas, eles se tornam também vilão. Por quê? Os melhores adoçantes são aqueles que a gente utiliza, são aqueles adoçantes naturais. E muitas vezes a gente acaba comprando qualquer um que tem no mercado e acha que está sendo eficaz. E acaba, assim, utilizando algo pior do que seria tomar um pouco menos do açúcar. Os adoçantes naturais, que eu sempre recomendo e falo que eles são bons e eficazes, são a stevia, o xilitol e o eritritol. Por quê? Porque eles são provindos realmente da extração natural. O stevia, ele está sendo muito utilizado, né? Hoje se vê um uso muito alto do stevia,
Porém, a indústria, né, como sempre, ela acaba pegando um adoçante natural bom e juntando ele com algumas outras fórmulas. Então, por isso que eu sempre falo, leiam rótulos. A gente tem que comprar realmente um adoçante que ele tenha 100% de estévia. Se ele tiver estévia e ciclamato, ou estévia e entre outros, ele já não é natural. Ele já foi passado por um processo e ele já não vai ser eficaz. Tá bom? E o açúcar? A gente tem 3 tipos de açúcar, né, que passa pelo refinamento, que é aquele açúcar bem refinado, que a gente fala que é igual neve, né? Esse açúcar e o açúcar cristal, eles passam por um extremo processo de refinamento. Esse açúcar refinado, que é igual a neve, que é geralmente utilizado em culinárias, né, de confeitaria, ele além dele ter esse processo de refinamento, ele é adicionado aditivos químicos, principalmente o enxofre, para dar essa cor bem branquinha. Então, ele perde totalmente o valor nutricional dele. Já o açúcar cristal, ele também passa por um processo bem de refinamento e ele, mesmo não tendo tantos aditivos como esse refinado, ele também perde cerca de 90% do seu valor nutricional. Então, assim, é muito legal. E o demerara, ele passa por um processo bem leve de refinamento e não utiliza aditivos químicos. Então, assim, ele preserva o seu valor nutricional e os seus nutrientes, como o fósforo, magnésio, vitaminas do complexo B, estevia, e também temos o açúcar mascavo, né? No açúcar mascavo, ele não passa por um processo de refinamento, porém ele é extraído a partir do resfriamento do xarope de cana-de-açúcar, tá? Porém, seus valores nutricionais são preservados também. Então, assim, se for para consumir um desses tipos de açúcar, ou demerara, ou um açúcar mascavo já vai estar sendo eficaz. Mas tudo depende também da quantidade. Não adianta a gente querer adoçar o café ou o suco. Por quê? Os açúcares em si naturais, eles não vão ter esse poder de adoçar. Eu explico isso muito bem para os meus pacientes. Aquilo que adoça não é natural. Eles têm o que eles vão ajudar é no paladar. Eles vão diminuir algum sabor amargo, algum sabor mais cítrico que você não vai gostar muito, mas assim, adoçar, que adoça não é bom. E o diabético em si, ele tem necessidade de cortar totalmente o carboidrato da sua vida? Não, gente, ele não tem necessidade de cortar totalmente o carboidrato. Ele apenas precisa escolher boas fontes de carboidrato, como os carboidratos integrais. A gente tem o arroz integral, né? A gente tem pão integral, mas aí a gente também tem que ficar de olho tanto na bolacha, no pão integral, nas bisnaguinhas, na torrada. Por quê? Porque muitas vezes eles alegam ser integrais, mas você vai lá na lista de ingredientes e tem a farinha enriquecida de ácido fólico, tem o amido, tem a farinha branca. Então, assim, da mesma forma vai ser convertido em açúcar no seu sangue. Então, a gente tem que ficar bem atentos se realmente são integrais ou não. Outra situação que eu vejo muito aqui no é sobre frutas. O paciente está diabético, cortou tudo de frutas. Ah, não posso consumir frutas porque frutas é açúcar. Não. O paciente pré-diabético, diabético, ele tem que consumir frutas. Frutas, ela possui o açúcar natural, né? E da mesma forma, a gente tem que dar preferências. É sempre bom consumir aquelas frutas que possuem casca ou bagaço, porque por elas possuírem maior fonte de fibras, elas são digeríveis mais lentamente e a gente não vai ter aquele pico de açúcar, tá?
E são os mesmos que a gente falou do câncer, é praticamente a mesma prevenção. A gente tem que utilizar, consumir no nosso dia a dia folhosos, verduras, legumes, fazer aquele prato bem bonito, atentar ao consumo de gorduras saturadas, melhorar o consumo, consumir e trocar essas gorduras por óleo, por azeite extra virgem ou azeite de oliva. E outra situação que o diabético em si pergunta muito, ou pré-diabético, é sobre os alimentos diet light. Esses alimentos a gente tem que ficar realmente muito atentos. Por quê? Como eu falei até no início, o alimento diet ele é isento de algum constituinte de ingrediente. Ou é de açúcar, ou é de sódio, ou é de colesterol, é um desses. E os light, eles têm uma leve proporção. Então, eles têm uma leve constituição ou de açúcar, ou de sódio, ou de colesterol. Então, assim, a gente tem que realmente ler os rótulos, tá? Porque muitos deles tiram o açúcar, diminuem o açúcar de vários alimentos e aumentam no sódio, o que não é bom e não é eficaz. A gente tem que estar realmente muito atento. A ingestão de água é necessária, a gente precisa realmente ingerir bastante água durante o dia. O consumo de fibra para diabéticos é muito bom, porque além de tornar, melhorar a saciedade, né, elas são digeridas de uma forma mais lenta. Então, para os diabéticos é muito eficaz. Então, assim, a chia, a linhaça, a aveia, o amaranto, são boas fontes de fibra, semente de abóbora também gosto muito. O inhame também, né? Para o diabético. Comido em uma quantidade adequada não vai ser problema. Só que o que acontece? A gente também tem que verificar o seguinte. Em um prato, eu vou consumir o arroz e o inhame. Talvez não seria legal consumir essas duas fontes de carboidratos juntas. Escolher um tipo, hoje eu vou comer o inhame, mas amanhã eu vou comer o angu. Ou tentar não colocar duas fontes de carboidratos mais de rápida, né? Como arroz, macarrão, a batata, a mandioca, o inhame, tá? Mel, uma dúvida muito comum, né, sobre o mel. O diabético pode usar ou não o mel? Então, se for com cautela, pode sim. Mas assim, o mel, ele é a mesma coisa que o açúcar. Ele vai, de certa forma, ele vai dar aquele pico de glicemia muito rápido. Então, assim, se for em pequena quantidade, em algumas refeições é um dia sim, outros não, assim, não vai ser algo que vai prejudicar. Porém, a gente tem que ter cautela e, assim, de certa forma, é um uso como outro tipo de açúcar, tá? Então, aí a bolachinha que eu achei interessante sobre a bolacha salgada. A gente acha que ela só tem sal, mas ela tem um altíssimo índice de açúcar também, né? Sim, carboidrato nela presente. E a maioria são carboidratos saturados, né? São carboidratos simples. Então, o que acontece? No diabético, acaba que a digestão ocorre muito rápida, então você tem um pico de glicemia muito rápido, então eleva a sua glicemia muito, muito rápido. Então, assim, é legal a gente consumir mesmo, ou fazer, né? As receitinhas de bolachas integrais que são feitas a partir, né, ou da farinha de aveia ou a farinha de linhaça, que são ótimas fontes de fibras e farinhas também, do que a gente pegar realmente o industrializado com o amido, com a farinha realmente branca que vai ocasionar o alto índice de glicemia na corrente sanguínea.
E uma coisa que a gente aqui em casa adotou também, substituindo a farinha, é a goma de tapioca. E a gente, inclusive, usa muito pãozinho de tapioca, que sucesso na família já virou tradição. É. Os diabéticos também têm que ter cautela, né? Porque, de certa forma, também ele dá um pouco do pico da glicemia, como um pão, mas, assim, usado ele em pequena quantidade, em quantidades adequadas. Diabético pode usar. Então, em pequena quantidade, monitorando esse consumo, pode sim, tá? Tá. E vamos ver aqui, produto de diet você já falou, né? Porque ele tem um alto índice de sal, de açúcar também, né? O feijão. Sim, o feijão, assim, é uma leguminosa, né? Muitos falam sobre, assim, leguminosas, né? O consumo de leguminosas eu posso ou não consumir, a gente deve consumir, porque eles são ricos em fibras. Então, assim, as fibras, elas são digeríveis mais lentamente no nosso organismo. Então, assim, de certa forma, ela vai ser, além de ser rico, né? Ele é eficaz e pode sim ser consumido, deve ser consumido. E uma perguntinha também legal é verdade que tudo que nasce embaixo da terra, né, a cenoura, beterraba, mandioca, batata, ela aumenta a glicemia? Não, gente, não é verdade. É assim, a gente tem que ter realmente, né, a cautela ao utilizar certos tipos de alimentos, mas, por exemplo, a cenoura. Outra situação bem interessante que eu vejo muito na clínica é os pré-diabéticos ou diabetes cortando cenoura e beterraba. Porque eu não posso consumir porque eu estou pré-diabética ou diabético. Não é assim que acontece, a gente pode consumir sim. Tanto que se você pegar numa salada, colocar a cenoura raladinha ou a beterraba ralada de forma crua e natural, elas possuem maior quantidade de fibras e vitaminas. Então você vai estar preservando o alimento. Claro que a partir de um processo de cocção, você vai estar diminuindo essa quantidade de fibras, de vitaminas. Então, assim, o melhor é optar por elas cru, né? Da forma dela in natura. A mandioca em si pode ser consumida, mas também com cautela, tá? Com moderação, né? E o leite e o iogurte, eles podem ser consumidos pelas pessoas diabéticas? É a mesma coisa, porque assim, o leite, de certa forma, tanto ele desnatado, integral, eles possuem açúcar, né, que é a lactose. Então, assim, de todas as formas, ele vai ser digerido, vai entrar na sua corrente sanguínea como forma de açúcar. Com moderação, em um plano alimentar que você utilize um iogurte desnatado, um iogurte natural, com uma fonte de fibra boa, como uma aveia, ou com uma chia, ou com uma linhaça, você torna um alimento mais rico. Aí sim, você pode estar consumindo mais leite. E o iogurte também, assim, pode consumir, claro, mas com moderação. O óleo de coco, as gorduras continuam sendo as mesmas, né? Para todos. Sim, o azeite de E alimentos com baixo índice glicêmico realmente ajudam a manter o diabetes no controle? Os alimentos em baixo índice glicêmicos, eles são os alimentos integrais, né? Eles são as gorduras boas, como castanha, como amêndoas, como abacate. Eles sim auxiliam no dia a dia do diabético, na alimentação, pois eles são as frutas também com casca e bagaço que você consegue consumir. Então, assim, eles realmente são eficazes porque eles têm uma lenta digestão. Então, acaba que o pico deles de glicemia vai ser menor do que se você estivesse consumindo um arroz branco ou um pão francês normal. Entendi. Bem, então acho que as perguntas, macarrão, né? Também a pessoa diabética pode consumir macarrão?
O macarrão é mais ou menos essa história que eu falei, né? Se você tem um macarrão normal, né? O arroz branco cozido, então assim, vai verificar, né, de como vai estar o índice glicêmico dessa pessoa, de como vai estar a proporção. Se estiver controlada, tudo bem, consumir com moderação, ok, mas se não estiver controlado, o melhor mesmo é o consumo dos alimentos integrais, apostar neles, porque, de certa forma, eles terão uma digestibilidade melhor, tá? Bem, então aí entra o papel importantíssimo da nutricionista para ajudar nessa orientação. Quando eu posso, quando eu não posso, eu sou diabética, eu tenho um problema específico, estou gestante. Então, assim, entra aí essa, né, importância do nutricionista estar sempre monitorando, equilibrando a dieta. Estou na academia, estou fazendo esporte, estou com ideia de ganhar massa, quero fazer uma hipertrofia. O trabalho é direcionado, né, e o nutricionista está aí para isso, né, gente? E nesse mês nós estamos aí trabalhando sobre o câncer de próstata e a diabetes, a prevenção. É muito importante que o homem vá, né, fazer essa avaliação clínica. Normalmente ele conta com a mulher, que nós somos as ajudadoras, que o homem não tem essa cultura. A mulher já nasce fazendo o seu preventivo, indo na ginecologista, o homem já não tem essa preocupação. É importante que nós mulheres ajudemos os nossos companheiros e motivando os homens da família. A partir do momento que se sabe que tem alguém com câncer de mama ou histórico familiar, a expectativa de 50 passa para 45, é importante ali a gente estabilizar isso, para que faça essa avaliação, porque a detecção precoce, ela realmente ela ajuda na garantir a cura. Peço desculpa, gente, pelos barulhos, porque as crianças elas hoje estão bem agitadas, eu não deixei tudo em cima, mas eles desceram. Vou esperar a live, a gente vai subir, tá? Eles estão pegando as cadeiras, eles querem participar, gente, da live. Eles querem sentar do meu lado aqui. Então, me perdoe, bagunça, assim, eu improviso. Mas é assim, mãe de gente. Mas aí, voltando ao que eu estou falando, é importante essa prevenção, essa detecção precoce, para que haja cura. Mas, de fato, a prevenção, ela entra no modo, a partir do momento que a gente entende como tendo essa necessidade da alimentação correta, né? Seja a gente, seja a nossa família, e desse modo a gente vai estar favorecendo aí uma imunidade melhor, né? Vai estar fazendo com que o nosso organismo esteja regulando, aumentando a nossa imunidade para combater as doenças, agora nesse período de Covid, principalmente os vírus. Então, assim, de um modo geral, é importante também a gente ter essa mentalidade sobre o estresse, né? A prevenção, ela entra também na alimentação, no estresse que a sociedade vive hoje, numa demanda, no excesso de informação. E é preciso que a gente tenha esse entendimento de que a nossa mente também precisa, porque o câncer, ele tem uma correlação muito grande no estresse, nessa rotina. Então, é importante que haja que a gente consiga ressignificar as emoções. Gente, é assim, tudo de mãe de gente. Vocês estão participando lá, é isso, ao vivo, a gente não tem como esconder a realidade está aqui. Ó. São as minhas obras-primas que eu modifiquei todo um hábito de alimentação por conta deles. E aí eu estava falando sobre o estresse, gente, o câncer, a gente consegue combater através da alimentação, a prevenção. A alimentação, controlando o nosso estresse, esse ritmo hoje em demasia, né, essas necessidades que nós temos, através de técnicas de relaxamento, controlando a nossa mente, aí, entre psicólogos, psiquiatras, a gente precisa de ajuda, né? E exercícios físicos, como a nossa querida aqui já comentou, já falou, é importante que haja base de atividade aeróbica e um sono adequado também, né, gente? Porque a desintoxicação do nosso cérebro acontece à noite, no período do sono, então é importante que a gente entenda que prevenção, ela é dessa forma, a alimentação, controlando o estresse, fazendo exercício físico. Eu estou com uma cabeleireira aqui do meu lado, trabalhando no cabelo, e tendo um sono adequado. A gente tem visto como dentista muita gente com bruxismo, quebra de dente, quebra
desgaste dentário, o estresse está muito prevalente nesse período que a gente está vivendo de ansiedade mesmo, né, por conta da perda ou então por conta da preocupação dessa doença. Enfim, a gente está aí para prevenir e o trabalho do Novembro Azul, ele está sendo abordado aí. Eu estou com a ajudante aqui, eu peço desculpas pelas bagunças. Espero que tenham entendido, gente, que tenham ficado aí, não intertido com as crianças, mas tenham conseguido ouvir sobre. Foi muito proveitoso e eu agradeço a todos que participaram conosco. Nós temos 12 minutinhos ainda para encerrar. Eu vou deixar a nossa amada Kissa, nutricionista, trabalha lá na Clínica Espaço de Beleza à Vontade. Se quiser fechar, pode fechar, tá? Eu quero agradecer a todos que assistiram. É um prazer imenso estar aqui. E vocês que estiverem com alguma dúvida, alguma situação, né? Porque a diabetes em si é um assunto muito amplo, né? Que assim, ser tratado bem rápido é um pouco complicado, mas qualquer dúvida que tiverem, quiserem me chamar também aqui pelo direct ou pelo meu contato, eu estou à disposição, tá bom? E agradeço imensamente pela oportunidade e é isso. Eu estou recebendo agora ligação, gente, me perdoe. A live de hoje, só a misericórdia do Senhor sobre minha vida. Mas é assim, ó, eu espero ter contribuído, gente. Agora eu estou recebendo uma ligação aqui e eu não estou conseguindo saber se vocês estão me visualizando. Deixa eu tentar aqui fechar, mas Sim, ficou baixinho. então, eu vou encerrar porque realmente. Perdão, mas nós vamos trabalhar mais lives, a gente vai abordar mais alguns temas. Espero ter contribuído, tá? E muito obrigada, Kissima, pela participação. Obrigada a você. Agradeço a todos que participaram conosco. Peço desculpa pelo tumulto. Um grande beijo, bom descanso e até a próxima, pessoal. Tchau. É minha duplinha dinâmica, ó, Matheus e Sara.